Salmo 51, título diz: Confissão e arrependimento. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença. Não me retires o teu Santo Espírito. Amém? Só até aqui, irmãos. Pode sentar glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, hoje de manhã nós aprendemos sobre os tipos de oração, a importância da oração ser constante, contínua, sacrificada, quebrantada. E um dos 7 tipos de orações é a oração de arrependimento. E aqui o salmista Davi começa o capítulo 51 de Salmos dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, ou seja, tem misericórdia de mim, Senhor. É uma confissão de arrependimento. É uma oração que Davi pecou e está pedindo perdão a Deus. E ele reforça: lava-me completamente a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu acho que o principal, irmãos, para o cristão pedir perdão a Deus é reconhecer quando ele peca. Reconhecer o seu pecado, saber exatamente o que pecou, o que está pedindo perdão. Porque simplesmente pedir perdão de uma coisa, igual o hábito que as pessoas têm quando saem da casa de um estranho assim: desculpa qualquer coisa. Mas desculpa de quê? Você está pedindo desculpa sem saber? Que validade que tem a frase desculpa qualquer coisa? Ah, qualquer coisa que eu fiz. Não, mas se você não sabe o que você fez, está pedindo desculpa por quê? Então as pessoas, elas pegam um hábito de falar uma coisa que elas acham bonita, porque ouviram outra pessoa falar. Mas você para analisar essa frase. Tem algum sentido pedir desculpa de algo que você não sabe? Se você não sabe que você fez, para que está pedindo desculpa? Então a gente tem que pedir desculpas a alguém quando a gente tem certeza que a gente errou. Ou quando você tem uma dúvida de que você fez algo que possa não ter agradado a pessoa. Ou você tem certeza que você fez besteira, ou você está com uma dúvida achando que você pode ter ofendido a pessoa. E aí você pede a desculpa especificamente naquilo que você errou. Irmão, eu acho que eu te ofendi naquele momento, o senhor me desculpa. Ou então, irmão, eu esbarrei em você agora, me desculpa. Algo que você tenha certeza do que você fez. E não é diferente como Davi está fazendo. Davi está pedindo perdão porque ele pecou. E ele está sendo claro no versículo 3. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. E o versículo 4 ele continua: pequei contra ti somente,
fiz o que é mal perante os teus olhos. Então, Davi claramente sabe que ele errou. E ele está pedindo perdão por algo que ele tem a certeza de que desagradou a Deus. E essa é a importância da oração de arrependimento, uma confissão de arrependimento. Porque somente o sangue de Jesus para nos purificar de todo pecado. E o pecado, irmãos, creia, ele tira a sua salvação. O pecado, ele polui a vida do cristão de tal maneira que o Espírito Santo se afasta. E a gente precisa da presença do Espírito Santo na nossa vida para que ele interceda por nós. E aí a gente precisa orar, e a gente precisa pedir a Deus, confessar aquilo que a gente fez de errado, tendo a certeza de que a gente pecou, tendo objetividade no que a gente está orando, para que a gente peça perdão especificamente naquele erro. Não é um perdão generalizado. Senhor, perdoa os meus pecados de hoje. Tá, mas quais? É a mesma coisa de você terminar uma oração e falar, Senhor, desculpa qualquer coisa, tá? Faz sentido? É uma frase que não faz o menor sentido, ela não é bonita e ela não é educada. Muito pelo contrário, você está mostrando que você não está nem aí para a pessoa. Que você não prestou atenção nas coisas que você fez, e você está colocando uma frase no final ali, desculpa qualquer coisa. Não, mas desculpa o quê, irmão? Você não fez nada de errado, que desculpa o quê? Está pedindo desculpa o quê? Ah, não, tudo bem, então não fiz nada de errado. Tá, mas aí você está pedindo perdão a Deus na oração? Por quê? Seu dia foi correto? Se você não fez nada de errado, não pecou, por que está pedindo perdão a Deus? Mas do contrário, o que é mais importante é a gente reconhecer os pecados que a gente comete. Que a natureza da carne é pecadora. E aí Davi reconhece e fala, eu nasci, no versículo 5, na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Mas ele pede no versículo 7, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Somente o sangue de Jesus para nos purificar de todo pecado. Jesus deu sua vida por nós. Veio ao mundo, se ofereceu como último sacrifício, o Cordeiro de Deus, para que através da sua morte na cruz, o seu sangue nos livrasse de todo pecado. E a gente precisa voltar a Deus e confessar e mostrar o nosso arrependimento. E o versículo 10... O versículo 9, Davi pede, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Quando a gente se aproxima de Deus, irmãos, a gente se converte, a gente aceita Jesus, a gente é batizado nas águas, Deus coloca no mar do esquecimento todos os pecados. Mas a gente torna a pecar, torna a desagradar a Deus. Isso é natural do ser humano. A gente tem um conflito interno, porque tem dois seres no mesmo lugar, carne e espírito. Qual que é mais forte? É mais forte aquele que você alimenta mais. Você alimenta mais a sua carne ou você alimenta mais o seu espírito? Então, é muito importante o nosso espírito estar fortalecido, que no momento de um lapso, um erro qualquer que a gente cometa, por causa da carne, a gente vai saber o que a gente errou. A gente vai saber no que a gente pecou. E a gente vai pedir perdão a Deus especificamente daquilo. E vai pedir ao Senhor, como Davi pediu no versículo 9, esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. E no versículo 10, Davi faz uma súplica direta ao poder de Deus. Ele diz, cria em mim, ó Deus, o coração puro. Mas o mais interessante é que essa frase,
cria em mim, o verbo criar, no hebraico, que Davi usou aqui, é um verbo exclusivo de ação divina. É o mesmo verbo que a Bíblia usa para descrever Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E esse criou, em Gênesis, é o verbo bará. É um verbo que só é utilizado quando há uma ação de Deus. Ninguém cria na Bíblia com o verbo bará que não seja Deus. É uma ação exclusiva de Deus. E aí Davi pede, suplica a Deus, pelo poder sobrenatural de Deus. Porque só o Senhor, irmãos, para criar dentro de nós um coração puro. Não depende de mim, não depende de você. A gente tem uma natureza em volta do nosso espírito, que é a carne. E às vezes ela está muito fortalecida. Involuntariamente, irmão, a gente passa tempo assistindo televisão. Televisão é o maior mal do século do cristão. Porque ela te distrai. É o que o inimigo quer, é tirar a sua atenção. Porque se você não tiver atenção na palavra, você não está buscando a salvação. Você esquece daquilo, você se distrai. Então, há o momento do entretenimento, de você ligar a televisão, assistir um programa. Mas aquele vício de chegar em casa, ligar a TV e ficar o dia inteiro na TV e só vai dormir quando desliga. Você começa a sofrer uma lavagem cerebral que as emissoras de TV querem. Você acha o quê? Que Globo é cristã? Tem centro de macumba lá dentro, irmão. Todas as emissoras, elas não têm fechamento com Deus, digamos assim. Elas têm compromisso com dinheiro, com audiência. Elas querem distrair, tirar o foco das pessoas. Então Davi é muito objetivo quando ele pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então ele confessa e suplica ao Senhor: Deus, eu preciso da sua obra sobrenatural na minha vida. Eu preciso que o seu Espírito crie em mim um coração puro. E sem isso, eu não vou conseguir. E no versículo 11 diz: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Que é o que acontece, irmãos, quando a gente peca. O Espírito Santo se retira. Então a gente pede não só para Deus criar um coração puro em nós, mas, Senhor, não retires de nós o teu Espírito. Amém? Que os irmãos tenham em mente a oração de súplica, de arrependimento, de confissão, a importância da gente depender do sobrenatural de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.